Nós acreditamos em todos os livros sagrados, o que foi descido e revelado para o profeta Abraão, Moisés, Jesus, Jacó, José. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Hoje vamos recitar a página 21 do Alcorão Sagrado, em árabe. Porque esse Alcorão em árabe, a página 21, tem esses versículos, mas se você está seguindo como esse Alcorão traduzido em português, outro livro em português, daí as páginas seriam diferentes. Então, nesse livro, nesse Alcorão, que é bem comum em todas as mesquitas, página 21. Se você está seguindo o Alcorão em português, ou no internet você está seguindo, capítulo 2, Surata de Vaca, Surata al-Baqarah, os versículos 135 a 141. Então, vou começar do versículo 135. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. E eles dizem, e eles quer dizer os cristãos ou os judeus, Ahlul Kitab, sede judeus ou cristãos, vós serias guiados. Eles disseram para o profeta Muhammad, diziam para os muçulmanos, se vocês quiserem ser guiado, tem que ser judeu ou cristão. Não tem outro. Porque na época, na cidade de Medina, a maioria dos fiéis, bem maioria, ou eram cristãos, ou judeu, e o resto idólatra, que adorava os ídolos. Então, eles diziam para os muçulmanos, que tipo de religião que vocês trouxeram? Quem é esse Muhammad? O que está falando? Se você quiser ser o fiel, crente, tem que ser cristão, ou os cristãos diziam, tem que ser cristão, os judeus diziam, tem que ser judeu. Foi revelado esse versículo. Então, diz Muhammad, não, mas seguimos a crença de Abraão, monoteísta sincero, e que não era dos idólatras. Não. Primeiramente, Deus queria ensinar os muçulmanos, responder de uma maneira para eles pensarem um pouco. Presta atenção. Por que vocês dizem que é só apenas a religião perante Deus, o cristianismo ou o judaísmo? Não. Abraão, monoteísmo de Abraão. Então podemos seguir o monoteísmo de Abraão também. Como um exemplo. Ele não foi um dos idólatras, ele foi idólatra. Os seguidores dele eram idólatras. Eles tinham que falar não, porque eles sabiam que Abraão foi, na verdade, pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, e o Jacó pai de Asbat, os filhos e os descendentes que muitos profetas deles, que os judeus acreditavam, os cristãos também. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dizei, cremos em Allah e no que foi revelado para nós, e no que fora revelado para Abraão, Ismael, Isaac e Jacó, e para as tribos, ou para as quer dizer, para os
asbat, plural de sabat. Asbat, plural de sebt. Sin, ba, ta. Yani, quer dizer os neto, descendente. Quando em plural quer dizer os netos, bisnetos, descendentes. Então, vamos voltar para aquele ponto importante no versículo anterior. O que Deus ensinou aos muçulmanos? Respondeu os Ahlul Kitab. Por que vocês dizem que para ser crente fiel tem que ser judeu ou cristão? Abraão foi idólatra? Essa é a primeira resposta. A segunda resposta, olha. Qulu amanna billah. Mas vocês querem que em quem e em que nós cremos, responderemos. Deus falou. Falam para eles, Qulu amanna billah, cremos em Deus, o único Allah, acreditamos nele. Wa ma unzila ilayna, e que foi descido, revelado para nós muçulmanos, para o profeta Muhammad, quer dizer, o Corão Sagrado, e esses versículos que estamos lendo. E o que foi descido para Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e todos os profetas descendentes de Jacó. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. E tudo que foi descido, revelado para o profeta Moisés, Jesus, olha só, Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, os descendentes de Jacó, Moisés, Jesus e todos os profetas. E a gente, para nós, não há nenhuma diferença entre eles. Nós somos submetidos a todos os profetas. Vou ler também a tradução do falecido Jaime Nasser. E no que fora concedido a Moisés e a Jesus, e no que fora concedido aos profetas por seu Senhor, não fazemos distinção entre nenhum deles. E para eles somos muçulmanos, ou muçulmanos, ou melhor traduzir essa palavra árabe, submetidos. Então, gente, presta atenção. A única religião que acredita em todos os profetas, como Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo no livro sagrado dele, claramente. Nós acreditamos em todos os livros sagrados, o que foi descido e revelado para o profeta Abraão, Moisés, Jesus, Jacó, José, Isaac, Ismael e todos eles. E, claro, Muhammad. Salawatullah alayhim ajmain, que a paz de Deus esteja com todos eles. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Então, falem para eles, se vocês quiserem ser guiados, tem que crer como os muçulmanos. Se eles creram igual vocês, então são guiados. Vamos ler a tradução. Versículo 137. Então, se eles crerem no mesmo em que vós credes, com efeito guiar-se-ão. E se voltarem as costas, por certo estarão em discórdia. Então Deus te bastará contra eles, e Ele é oniovente, onisciente. Na verdade, esse versículo 137 que agora eu li, também li a tradução portuguesa, foi descido quando Deus falou de Isa. Eu acho que esse primeiro versículo que foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em nome de Jesus, está dentro. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى. Os judeus não gostaram. Falaram, por que Jesus? Porque eles não acreditam, né, em Jesus como um profeta, um mensageiro de Deus. E os cristãos também não gostaram. Porque falou assim, Musa e Jesus. Porque colocou o nome de Abraão, Jacó, o Isaac, Ismael, não sei, Moisés, e Jesus ao lado dos outros, não. Eles também não gostaram. Falaram, não, Jesus é o Filho de Deus, diferenciado dos outros. Então, por que ao lado dos outros? Eles também não gostaram. E foi decidido esse versículo que é, diga para eles, se crerem igual vocês em todos os profetas, nem nenhuma distinção
Não tem nenhuma diferença entre nenhum dos, então são guiados, são crentes verdadeiros. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. 138. Nossa religião é a tintura de Deus. E quem melhor que Deus em tingir? E a Ele estamos adorando. É muito importante. Por que Allah subhanahu wa ta'ala está dando esse exemplo de tintura? Tinta. Por quê? Porque quando você fica ao lado de um grupo, fica dentro de um grupo, por exemplo, vai ter um efeito na sua vida. Você vai pegar a cor, você vai pegar a tinta, você vai pegar o cheiro, tudo deles. Esse é um exemplo bonito que Deus está dando, é muito bonito. Nossa religião é a tintura de Allah. E quem melhor que Allah em tingir? Né? Se você estiver nesse ambiente, na mesquita, casa de Deus, com esse livro sagrado, e sua cor vai ser igual a esse ambiente. E quem melhor que Allah em tingir? E a Ele estamos adorando. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Dize, argumentais conosco sobre Deus, enquanto Ele é o nosso Senhor e vosso Senhor. Estamos argumentando, ou até às vezes discutindo sobre o que é? Sobre Deus. Deus é o único, nosso Senhor e vosso Senhor. Rabbuna wa Rabbukum. E a nós, nossas obras, e a vós, vossas obras. E agora, como você faz oração, como é o jejum de vocês, como é o nosso jejum? Lana a'malukum wa lakum a'malukum. Podemos sentar e conversar para buscar o conhecimento, buscar a realidade. Discussão jamais. Por quê? Você tem sua ação e a minha ação. Você tem suas práticas e as minhas práticas. E para com Ele somos sinceros. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Eles começaram de novo, dizendo, não, mas não adianta, você tem que ser judeu, ou quais profetas que tinham livro, mais judeus diziam Moisés, e os cristãos Jesus. Não acreditavam nisso. E o profeta Muhammad, ele queria muito que os judeus e os cristãos acreditassem nele, nesse livro, porque eles que eram crentes na época. O profeta Muhammad não tinha esperança nos idólatras, tinha mais esperança nos crentes da época. E, infelizmente, muitos deles não acreditaram nele. Enfim. Am taquluna inna Ibrahim, ou vocês dizem, Ahlul Kitab, adeptos do livro judeu, cristão, ou vocês dizem que Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e os descendentes de Jacó eram judeus ou cristãos? Se você acredita, meu irmão cristão, meu irmão judeu, se você acredita que o crente tem que ser judeu ou cristão, não tem outro jeito, qual religião que Abraão seguia? Qual religião que Isaac seguia? Na época não existia judaísmo e cristianismo. Qual religião que Jacó, profeta Israel, seguia? Vocês sabem melhor, ó Deus? Deus está explicando no livro sagrado como explicou para vocês no outro livro sagrado, Torá, o Evangelho. Quem é mais injusto da pessoa que pode testemunhar
Ele viu, ele testemunhou, mas está escondendo essa testemunha. Ele sabe, já leu nos livros sagrados dele, mas não quer mostrar. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. E Allah não está desatento ao que fazes. E agora, o último versículo dessa página, 141. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Essa é uma nação que já passou. A ela o que logrou e a vós o que lograstes. E não sereis interrogados acerca do que faziam. Exatamente, né? Mesmas frases que a gente recitou na página anterior, página 20, versículo 134. O que eles lograram. A época deles já passou. E agora a nossa época. Então você não pode ter orgulho pelos seus antepassados, nem eu posso ter orgulho. Você tem que praticar bem e eu também. Você está vivendo nessa época, meu querido. Você tem um tempo, uma vida de 50, 60, 70, 80 anos e tem que aproveitar para se aproximar a Deus, fortalecer sua fé e fazer as coisas boas. Então não pode dizer que meu pai era assim e me basta meu pai, meu avô, meu bisavô mesmo que eram profetas. Não, você tem que fazer sua parte. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.